Então, muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma edição do Nerd Talks. Hoje sobre o turismo, os incentivos e desenvolvimento regional. É nosso propósito com estas conversas que tentamos sempre efetuar nestes momentos que são tão bons e que temos mais pessoas a vir a Beja e que nos visitam, onde podemos mostrar os nossos produtos, as nossas empresas, as nossas práticas e também um momento de convívio, mas também é importante aproveitarmos estes momentos para refletir sobre temas que são efetivamente essenciais para o nosso desenvolvimento económico da região. Portanto, quero agradecer a presença de todos aqueles que estão aqui fisicamente, mas também aqueles que nos veem através das redes sociais, agradecer ao atual pela ajuda e colaboração técnica na emissão deste evento. Passo, sem grandes demoras, a apresentar este ilustre painel que me acompanha nesta tarde. Então, ao meu lado esquerdo, sou Presidente da Câmara Municipal de Beja, Paulo Arsénio, que é licenciado em História e que foi reeleito aqui em 2021 para mais um mandato. O Presidente da Câmara Municipal de Odmira, Helder Guerreiro, licenciado em Engenharia Agroflorestal, no ramo de Desenvolvimento Rural, mestre em Economia Regional e Desenvolvimento Local. Ao meu lado direito, eu sou Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, António Ceia da Silva. Tem o curso de Inspetor de Turismo pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Porto. É licenciado em Turismo pela Escola Superior de Educação de Porto Alegre. Tem o curso de mestrado em Gestão de Destinos Turísticos pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril e doutoramento em Turismo pelo IGOT. Foi deputado na Assembleia da República entre os anos 2005 a 2008 e é Presidente da CCDRA desde outubro de 2020. Ao lado do Presidente Ceia da Silva, o Presidente de Turismo do Alentejo RT, José Santos, com 51 anos, natural de Olhão, reside em Évora há 31 anos. Já tive 51. Já tem 53. Onde se formou em Sociologia, é pós-graduado em Administração Pública e possui o curso correspondente à componente curricular do mestrado em Relações Internacionais e Estudos Europeus. Foi coordenador da Região de Turismo de Évora e membro da Comissão Instaladora da Entidade Regional de Turismo e seu secretário-geral. E é com gosto que recebemos a todos neste painel. A forma que vamos funcionar, esta conferência vai ter cerca de, para as primeiras duas rondas de intervenções, cerca de um tempo limite de 1 hora e depois no final temos algum tempo para perguntas e respostas que podemos abrir a todos para poderem participar. Este tema é um tema muito importante para a região e não só para a região, mas para o país, ou seja, cada vez mais assistimos a um contributo essencial do turismo na economia nacional e também é importante na economia regional. Nós assistimos que se tirássemos o turismo das contas das contas portuguesas, da rentabilidade que a economia portuguesa dá, nós estaríamos em recessão desde novembro de 2022. E tem sido o turismo que tem dado aqui um contributo essencial para manter os índices de crescimento do país, mas temos que nos preparar para, neste mercado competitivo, continuarmos a aumentar e a dinamizar este setor que tem e que se apresenta com vários desafios e com várias oportunidades de momento. Mas fazia então a primeira pergunta ao Presidente Paulo Arsénio.
Foram recentemente criadas novas unidades hoteleiras no Concelho, que demonstram existir dinâmicas ao nível do turismo no Concelho. Qual é a perspectiva do município para o futuro do setor? Muito obrigado. Cumprimento o NERB por esta organização, por integrar desta forma a nossa grande feira, a Património Sul. Muito obrigado ao NERB pelo convite também à Câmara Municipal de Beja para estar representada nesta conversa, porque este espaço chama-se mesmo à conversa, e são mesmo conversas que vamos aqui manter, e esta é de grande importância para a região. Todas elas são, mas esta é de particular importância estratégica para a região, e assim aqui bem podemos aplicar a palavra estratégia, porque o turismo tem de haver claramente uma estratégia. Cumprimento o meu colega Hélder Guerreiro, meu grande amigo desde há muitos anos e atualmente também Presidente da Câmara Municipal de Odmira. Cumprimento o Sr. Presidente da CCDRA, nosso estimado António C. da Silva, e também o novo Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, o José Santos. Portanto, a todos, bem-vindos, a todos os estimados membros aqui presentes nesta plateia. Obrigado pela vossa presença aqui hoje. Também o Presidente da Câmara Municipal de Alvite, que acaba de chegar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, a Câmara Municipal de Beja tem afirmado de forma, creio eu, ser juiz em causa própria, nem sempre é muito saudável, mas temos afirmado de uma forma, creio eu, coerente, que o empreendimento de fins múltiplos do Alqueva veio contribuir para duas grandes transformações no território. A transformação agrícola, desde logo, e a transformação turística. E têm sido estas duas transformações que começaram aqui sensivelmente há 2 décadas atrás, que têm impulsionado o nosso território e que, vamos ser claros, já mudaram muita coisa, mas podem mudar ainda muito mais no futuro e, portanto, são absolutamente fundamentais estes 2 vetores, o vetor agrícola, da reconversão agrícola, da adaptação ao regadio e também da transformação que os operadores turísticos têm sabido fazer no território. Isso torna o território também mais apetecível. Nós podemos sempre olhar para o copo meio cheio ou para o copo meio vazio. Podemos olhar para o copo meio vazio e dizer, bom, mas apesar disso tudo que nos está a dizer, Sr. Presidente, a verdade é que nos últimos censos, 2021, face ao censo 2020, o Concelho de Beja, por exemplo, perdeu 6,8% da população. E eu tenho de dizer que é verdade, porque são dados estatísticos do INE e mal, enfim, de uma autarquia que não acredita ou que não aceite dados do INE feitos, enfim, com a base científica que todos nós aceitamos por válida. Mas também posso ver o copo meio cheio e dizer, bom, se não tivesse sido a transformação agrícola que se tivesse operado, e se não tivesse sido a transformação turística que os agentes do território e empresários do setor do turismo conseguiram imprimir ao território, provavelmente não teríamos perdido 6% da população, mas teríamos perdido 15% ou 16% ou 17% da população. E, portanto, são as duas perspectivas que podemos ter. Nós acreditamos que o turismo é verdadeiramente decisivo e nós aqui no Alentejo temos também esta perspectiva de podermos ter turismo de diferentes níveis, de diferentes categorias e de diferentes tipos. Por exemplo, o turismo que Beja pode oferecer não é necessariamente o mesmo turismo que Odmira pode oferecer. Podemos ter até no turismo rural, por exemplo, pontos de contacto, em que será tão agradável passar uma semana, ou 2 semanas, ou 4 ou 5 dias no turismo em espaço rural do Concelho de Beja, como de Odmira. Odmira tem também uma grande área rural e de interior, imensa mesmo. Mas depois Odmira tem uma oferta naturalmente que Beja não tem. Isso é útil, isso é uma saudável gestão que depois os nossos amigos Ceia da Silva e José Santos farão na promoção turística da região, quando tiverem de fazê-la lá fora, e o Vítor Silva com a agência também. Eu dou-vos aqui um bocadinho o espelho daquilo que Beja é neste momento, para termos aqui um bocadinho de ideia daquilo que Beja é neste momento em termos turísticos, em termos de oferta, para termos uma noção. Para termos os números são aquilo que são, mas são importantes. Nós neste momento não. Estes dados são do início de 2023 e, portanto, já houve alguma evolução entre janeiro e outubro deste ano, já lá vão uns meses, mas os dados do início deste ano nós tínhamos 9 unidades de hotelaria turística com 773 camas, tínhamos 16 unidades de turismo em espaço rural com 278 camas e tínhamos 47 alojamentos locais com uma oferta de 400 camas. Tínhamos aqui 72 unidades com uma oferta de 1.451 camas. Não estamos aqui a adicionar a Pousada da Juventude de Beja, porque tem uma oferta que está muito condicionada, muitas vezes em acordos que o Instituto Português da Juventude faz com outras instituições, ora para a população migrante, ora para a população estudantil, e, portanto, essas 52 camas da pousada não estão aqui incluídas, nem o nosso parque de campismo. Portanto, o município de Beja tinha 1.451 camas há poucos meses atrás, agora tem mais algumas com as novas unidades
que o presidente do NERB referiu e muito bem, que entretanto abriram. Mas há também uma coisa curiosa, é que em algumas das ocasiões esta oferta é insuficiente. É que Beja aqui, há 2 décadas atrás, era essencialmente a Ovibeja. A Ovibeja continua a ser a grande feira da região e o grande marco e o momento mais importante, enfim, que a região vive. Eu não diria Beja, diria mesmo a região, de facto, a grande feira, e vai continuar a ser. Mas Beja hoje tem um conjunto de outros eventos e de outras atividades que fazem com que esta oferta se justifique e faz também com que os empresários estejam a criar mais dinâmicas e mais camas, quer na cidade, quer fora dela. Eu quase, enfim, para terminar esta minha primeira intervenção, salientaria o seguinte. Depois da pandemia, sobretudo depois, portanto, no último ano e meio, Beja começou a ser contactada por um conjunto de entidades para aqui se promoverem vários congressos e encontros de nível nacional. Ainda muito brevemente, daqui a cerca de um mês, nos dias 9, 10 e 11 de novembro, iremos ter aqui o 41º Encontro Nacional da ATAM, que vai juntar em Beja 400 pessoas durante 3 dias. Antes disso, uma semana antes ou 2, temos o Encontro Nacional do pessoal da enfermagem médica dos blocos operatórios, que durante 2 dias vai juntar outras 300 ou 400 pessoas em Beja e pedem-nos sistematicamente o Pax Júlia. Bom, o Pax Júlia serve para muita coisa, mas serve essencialmente para a atividade cultural e, portanto, o município de Beja terá de pensar a médio prazo, e ainda não pensamos. Eu sei que é muito popular para um Presidente de Câmara dizer que pensamos em tudo e que fazemos tudo. Pensamos em tudo, não conseguimos projetar nem tudo ao mesmo tempo, nem executar tudo ao mesmo tempo, mas provavelmente nós temos de começar a pensar em planear um pequeno centro de congressos em Beja, com uma capacidade, portanto, que seja depois separada do Pax Júlia, para libertar também o Pax Júlia para a sua atividade normal, que é a atividade cultural, mas tem havido uma grande procura por turismo de congressos, por turismo de encontros, por turismo business, para cá. E agora outra coisa importante é que, por exemplo, o aeroporto pode ser muito útil para este tipo de encontros também internacionais. Enfim, agora, a Comissão Técnica veio-nos dizer algo que nós que estamos nesta sala já todos sabíamos, que os voos charter, querendo e podendo, podem utilizar esta extraordinária infraestrutura, que pode não servir para tudo, mas que pode servir para muita coisa e pode servir para mais voos charter do que aqueles que têm recebido. E, portanto, o aeroporto está aqui para se realizarem encontros com essas características e dessa natureza. E portanto, espero que os empresários continuem a fazer o percurso que fazem, os grandes dinamizadores são eles. 2 notas aqui sobre a autarquia, em que é que nós intervimos, o que é que fazemos. Nós, sempre que possível, e fazemos isso, agilizamos processos dos empresários que estejam ligados a estes setores, através dos PIERs, enfim, dos projetos integrados em espaço rural e dos PIERs, em que nós tentamos agilizar esses processos dos empresários e acompanhá-los através da nossa divisão da Distribuição Urbanística, no sentido de lhes conferir celeridade, e depois também através das promoções que fazemos da região como destino. A campanha que lançámos há 2 anos pela nossa divisão de turismo, sim, do Venha à Beja com Vagar, e sempre que vamos fora vendemos os vinhos de Beja em escala, vendemos a gastronomia de Beja em escala. Os outros municípios fazem isso também tudo. E outra coisa que também temos de fazer, já começámos a fazer, é não olharmos só para o nosso umbigo e trabalharmos em escala e em rede. É claro que cada um dos nós, para o Helder, naturalmente, para o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odmira, a prioridade é o Odmira, para mim, naturalmente, é em Beja, para o Sr. Presidente da Câmara de Alvito será Alvito, mas todos trabalharmos em rede, conseguimos potenciar também melhor Odmira, Beja e Alvito. E eu creio que os autarcas, tenho a certeza, hoje estão despertos para essa realidade, para vendermos cada vez mais Alentejo e, portanto, criarmos aqui uma mais-valia e criarmos mais postos de trabalho e mais empregos na região, David. Muito obrigado e peço desculpa por me ter alongado demasiado. É difícil quando ser conciso para otimizar o tempo, é sempre um desafio, mas realço o que referiu a nível do relatório da Comissão, que realmente temos condições no aeroporto de Beja para charters, para dinamizar a carga. É importante também que o Governo, pode ser que ouça agora o relatório da Comissão a dizer que só as acessibilidades é que estão realmente a impedir-nos, e cada vez mais temos de ter força para reivindicar junto dos organismos governativos nacionais que realmente é uma afronta à inteligência, a falta de investimento nas acessibilidades e que nos estão a limitar o crescimento económico que em tantas áreas nós conseguimos aproveitar. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odmira, Helder Guerreiro, em setembro foi avançado pela comunicação social que o incêndio de agosto no concelho de Odmira teve um prejuízo na ordem dos 15 milhões de euros.
Que impacto teve este incêndio no turismo do concelho de Odmira e se o município julga que a imagem criada no setor ficou prejudicada? Muito obrigado pela pergunta, muito obrigado pelo convite. Cumprimentar todos aqui na mesa, Ceia Silva, José Santos, Paulo Arsénio, e cumprimentar a todos aqui presentes. Bem, sim, quer dizer, vamos ver, o concelho de Odmira tem 2 ou 3 componentes do ponto de vista daquilo que é a sua promoção e imagem turística, e uma delas é claramente a paisagem. A biodiversidade, a capacidade de termos um espaço de território em que, no âmbito do turismo rural e não só, mesmo aquele que é feito à beira-mar, tem uma componente muito forte ligada àquilo que é o contexto envolvente. Naturalmente o mar é um bocadinho mais difícil de arder e agora naquele espaço de território de à volta de 7.000 hectares houve de facto um prejuízo muito grande porque ali também estavam um bom conjunto das 2.600 câmaras que a Odmira tem e um conjunto interessante de empreendimentos turísticos, estavam e estão, e que, na verdade, vendiam claramente essa componente, ou seja, aquilo que é a paisagem, aquilo que é, na verdade, o contexto onde se insere o próprio alojamento turístico. E isso é algo que, do ponto de vista de médio prazo, acaba por ter impacto negativo porque as pessoas, do ponto de vista da comercialização do seu produto, já não o podem fazer da mesma forma, evidentemente agora durante algum tempo. É interessante que houve alguns turismos que começaram a olhar para, não só para o lado do copo meio vazio, mas também para o lado da oportunidade, quer dizer, sendo que isto não tem absolutamente nenhuma oportunidade, nenhum interesse nenhum existir um incêndio, ainda assim começaram a tentar encontrar soluções como quem é que será o primeiro turista que consegue fotografar a primeira planta nascida das cinzas e começa-se a criar uma espécie de movimento positivo para com aquele produto que na verdade todos reconheciam que tinha um valor de contexto e que agora todos, à partida, também querem contribuir para que volte a recuperar um pouco esse valor de contexto. E isso é um movimento positivo que se cria em volta de uma oferta turística que também tem muita proximidade, ou seja, é o próprio proprietário do alojamento que tem essa relação clara e direta com o hóspede e, portanto, acaba por essa relação de empatia, de proximidade, também surge nestas alturas menos boas e isso parece-me bastante positivo e interessante também perceber que o turismo não é só uma troca comercial, antes de mais é também aquela parte antiga de uma pessoa que visita outra pessoa e que quer estar com ela, quer ouvir-lhe as histórias e que valoriza essa componente. E, portanto, aqui também começamos a sentir um pouco esse valor associado à prática turística que vai para além de uma prática económica e comercial. E, portanto, independentemente de facto de terem existido desde logo prejuízos diretos, porque houve hóspedes que tiveram que sair, só de pensarmos no Parque Campismo de São Miguel, tiveram que sair 400 pessoas em meia hora, depois voltaram outras, mas tiveram que sair outra vez, e portanto eu diria que naquele espaço de 2, 3 dias o Parque Campismo estava cheio, vazou, voltou a encher e voltou a ter que ser as pessoas esvaziado outra vez, digamos assim, passa a expressão. Mas também os 17 alojamentos turísticos que ali estavam também acabaram por perder não só as pessoas que lá estavam, mas acabaram por perder reservas que tinham a curto prazo e quando nós falamos de agosto, nós estamos propriamente a falar de fevereiro do ponto de vista da percentagem de reservas que se perderam nesse tempo. Agora, o que nos preocupa e aquilo que queremos investir de facto agora é numa solução de médio e longo prazo. Estamos a trabalhar agora em 3 ou 4 candidaturas de áreas integradas de gestão de paisagem, também para podermos recuperar um pouco aquilo que na verdade comercializamos. E quando comercializamos biodiversidade, espaço exterior e contexto com uma paisagem bonita, precisamos de facto que isso aconteça na realidade. E agora, com estas candidaturas que estamos a preparar, agora durante este próximo mês, a ideia é podermos ter mais agrosilvopastoril e menos floresta, por exemplo, de eucalipto, e podermos ter de facto um espaço de território muito mais atrativo e é esse o objetivo sempre, do que aquele que tínhamos antes. Já era bom, queremos que seja fantástico agora daqui a uns próximos 2 anos. Muito obrigado. Presidente Ceia da Silva, existem documentos estratégicos da região, concretamente a estratégia
da especialização inteligente e a Estratégia Regional 2030, que reconhece o turismo como dos setores fundamentais para o território. Tendo estado durante tantos anos na RT, terá uma visão privilegiada do setor. No entanto, deparamos-nos com realidades diferentes, como é o caso do litoral alentejano e Évora e o restante território interior. Julga que as estratégias definidas para o setor irão diminuir o fosso de atratividade existente entre os vários territórios? Bom, antes de mais nada, boa tarde. Quero agradecer o convite ao David Simão e, portanto, a toda a equipa do NEB. Quero também saudar o anfitrião, o meu estimado amigo Paulo Arsénio, o meu amigo Hélder Guerreiro. Trabalhámos ainda há algum tempo juntos, agora está na Câmara de Odmira. E, claramente, o meu amigo José Manuel Santos, que quero desde já dizer que a entidade regional de turismo passou por vários momentos ao longo da sua existência, como é normal, mas eu acho que neste momento está bem entregue. Portanto, fico satisfeito com isso. Saudar todos os elementos que aqui estão, na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia Municipal, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara de Alvito e na pessoa do nosso amigo Fernando Romba, da Comunidade Intermunicipal aqui do Baixo Alentejo. Bom, eu primeiro queria fazer 2 comentários às intervenções anteriores. Primeiro, para dar os parabéns ao Presidente Paulo Arsénio, porque eu sou um defensor há anos e não vou interferir na sua área. Vou tentar não interferir. Eu acho que a vantagem podemos interferir nas áreas dos outros. Exatamente, é isso mesmo. Mas dizer que eu sou defensor há muitos anos que haja, de facto, centros de congressos robustos no território. Isto porque as conversas que nós temos com os operadores desta área, do Meeting and Incentives, nos levaram à conclusão que eles preferem fazer congressos em Beja ou em Évora ou até em Porto Alegre do que fazer em Lisboa. Em Lisboa estão um dia com as pessoas e depois gostam de as trazer para estas zonas. O que é necessário? Haver centros de congressos. E não há. E, portanto, ou seja, estou a falar de centros de congressos com capacidade para 1000 pessoas. Que depois podem ser salas de espetáculos, podem estar divididos em salas de 50, de 100, mas eu acho que essa, meu caro amigo Paulo Arsénio, é uma aposta de regime. Não só para Beja, mas para outras cidades importantes no território do Alentejo. Depois dizer ao Sr. Presidente da Câmara de Odmira que nós já acertámos com a Sra. Ministra da Coesão e vamos fazer uma reunião que eu vou agendar com o meu colega do Algarve, com o Sr. Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo, com o Presidente da Entidade Regional de Turismo do Algarve, para fazermos uma campanha em relação àquela zona ali, de facto, que foi afetada e que é muito importante turisticamente, quer para o Alentejo, quer para o Algarve. Bom, em relação à sua pergunta, à sua questão, que era bastante prolongada e, portanto, a gente às vezes perde-se um bocadinho, eu devo dizer que sempre entendi que o Alentejo valia como Alentejo. E, portanto, tudo o que fosse... E nós vimos isso. Quer dizer, nós vimos isso porque tivemos a ocasião de, na prática, verificar, e eu cheguei a ser Presidente da Região de Turismo de São Mamede, havia a Região de Turismo de Évora, havia a Região de Turismo da Planície Dourada e havia a Costa Azul, que envolvia os concelhos do litoral. E, de facto, o que nós verificámos é que quando houve unificação, quando houve uma entidade que era o turismo do Alentejo, nós crescemos, nós desenvolvemos, nós criamos uma marca apetecível. E essa marca apetecível pode ter vários contextos. Beja é importante, Barrancos também, Odmira, Masnisa, Marvão. Agora, vale como marca, nomeadamente em termos do exterior, como Alentejo. Portanto, nós não podemos ir para os Estados Unidos, peço desculpa de dizer isto, vender Porto Alegre. Não, nós temos que vender Alentejo. Dentro do Alentejo há diversas especificações. Portanto, ou seja, para lhe dizer que eu sempre considerei que, e atenção, quando se fala aqui de turismo, nós hoje não nos podemos esquecer que o Alentejo mudou radicalmente nos últimos anos. E, portanto, eu considero que o turismo é, de facto, um dos setores essenciais para o território,
para o nosso PIB e, de facto, para a nossa criação de riqueza, mas hoje não nos podemos esquecer que temos Sines. Tem um potencial enorme e que, infelizmente, nos pode levar a deixar de ser região de coesão a partir de 2030. Nós não nos podemos esquecer da parte da agricultura, que foi aqui falada. Nós não nos podemos esquecer do cluster aeronáutico e, portanto, é por isso que nesta programação, neste Programa Regional 2030, há as chamadas ITIs, redes urbanas. O que é que isto significa? O que nós queremos é que eu vou dar um exemplo que abrange Beja. Porque é que não é criada uma ITI rede urbana em relação ao cluster aeronáutico que junte Beja, Évora, Ponte de Sor e Grândola? Não é? Por que não? Portanto, porque é que nós devemos continuar a trabalhar isolados e dentro da mesma sub-região? Não, nós vamos privilegiar os projetos que vão para além da NUT 3 tradicional. E, portanto, e alguns até para além da NUT 2. E, portanto, ou seja, essa é uma perspectiva que nós consideramos imensa. E fica aqui o desafio, está aqui o Sr. Presidente da Câmara de Beja, pode ser um dos líderes, porque só podem ser alguns líderes dessas ITs redes urbanas de cidades consolidadas e, portanto, é uma ideia que vai ter fundos, que vai ter apoios comunitários e que eu acho que é essencial, porque nós não podemos continuar a trabalhar sozinhos, de forma isolada, temos de trabalhar em conjunto. E, portanto, aquilo que eu lhe quero dizer é que estas zonas, eu sempre considerei que ia haver um pós-pandemia. Eu hoje já não sei se é pandemia, se é endemia, eu acho que é endemia, porque veio para ficar como o Toyota, e veio para ficar com uma estirpe muito perigosa. E, portanto, eu já sou daqueles que posso levar a vacina na farmácia, porque já ultrapassei os 25 anos, não é? E, portanto... Mais IVA. Mais montes de IVA, mas é maior que o IVA do governo, que os partidos contrários reivindicam sempre que seja menor. Mas, portanto, isto para vos dizer que de facto, esse pós-Covid, esse estigma, leva a que as pessoas hoje não procurem grandes centros urbanos. Não pensem nisso. E é por isso que muitos hotéis que estavam, e eu falo com muitos operadores, estavam a ser estruturados e pensados para Lisboa e para o Porto, e que hoje as pessoas querem construí-los em Beja, em Alvito, em Marvão, em zonas mais tranquilas e mais descansadas. E é isso que o turista também quer. Portanto, eu nunca mais me posso esquecer que numa conversa que tive com o seu Primeiro-Ministro, ele me disse que o ano passado teve uma felicidade enorme. Não teve este ano, mas o ano passado estou num turismo rural em Alcácer do Sal. E então aquilo só tinha 3 quartos. Num ficou um casal alemão que saía de manhã e só vinha à noite e que não o conhecia de lado nenhum. E no outro ficou um casal inglês que também não o conhecia de lado nenhum. E ele disse, epá, foi fantástico. Passei umas férias com a minha mulher extraordinárias. Só com um senão, é que na altura a Ministra da Saúde estava de férias e o Salles ligava-me sempre por causa da questão das maternidades. E então passei as férias, eu, a minha mulher e o Salles ao telefone. Mas, portanto, isto para dizer que as pessoas hoje procuram espaços tranquilos. E, portanto, há aqui uma grande oportunidade. Tem que haver, como disse o Sr. Presidente da Câmara, tem que haver a iniciativa autárquica para criar e para mobilizar a hipótese das pessoas virem para o território, e para isso tem que haver aqui um circuito virtuoso. Tem que haver, em primeiro lugar, habitação. A habitação, e eu vou terminar rapidamente, de antes eu dizia, os cartazes políticos são mais emprego, mais salários, melhores vencimentos. Agora também já começa a ser mais habitação. Não era falada há um ano atrás, é agora. E, de facto, se nós pensarmos que
Beja, e foi recentemente aprovado em reunião do Conselho de Ministros, pode vir a receber os voos alternativos de Lisboa, do aeroporto Humberto Delgado, e que pode ser um grande aeroporto de manutenção e de carga. Isso vai trazer N pessoas qualificadas, recursos altamente qualificados, mas depois precisam de quê? Precisam de habitação, precisam de boas escolas, precisam de boas creches, precisam de bons cuidados de saúde e, portanto, ou seja, temos que criar todo esse circuito virtuoso. Agora, eu não tenho dúvidas que daqui a 10 anos, desde que possamos voltar a fazer este painel e com as mesmas pessoas, que cada vez mais o interior, as franjas, se vão desenvolver imenso. E foi o caso de Odmira. Odmira não fica centralizado, tem dificuldades de acessibilidades enormes. Agora, há uma coisa que é verdade, e que o Presidente Paulo Arsénio falou. Meus caros amigos, eu falo muitas vezes com a Comissão Europeia, e a Comissão Europeia diz sempre: asfalto zero. E o Helder sabe que é verdade. Só há uma forma de resolver isto. Não me importa se estamos todos de acordo ou não. É com a regionalização. Quando for a região do Alentejo a negociar um quadro de apoios estruturais, aí a Comissão Europeia faz os seus estudos, mas já não diz que há 3 autoestradas entre Lisboa e o Porto. E que Portugal tem X quilómetros de autoestrada per capita. Não, o Alentejo não tem. E, portanto, a regionalização é que pode, de facto, permitir que essas acessibilidades venham a ser construídas. Felizmente conseguimos colocar na OP3, e vou acabar com isto, com a intervenção, neste quadro comunitário já, no PT 2030, aliás, vou ter uma reunião com o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal, segunda-feira, por causa disso, conseguimos colocar a eletrificação de Casa Branca até Beja. Acho que isso é muito importante, é um primeiro passo. Era bom que fosse até à Foncheira, era bom que depois fosse até Faro, o Elva, Sevilha, mas vamos fazendo o caminho caminhando. Está asseguradíssimo a eletrificação de Casa Branca Beja. Isso é também importante para este território. Bem. E é importante e essencial para continuarmos a diminuir o fosso entre territórios. O Presidente José Santos, nós tivemos uma pandemia, uma guerra, e o setor do turismo foi bastante afetado durante esse período. No caso do turismo na região, já temos indicadores de retoma e recuperação. E quais são os planos que a RT está a implementar no terreno para que as coisas retomem a bom ritmo? Bem, queria só, enfim, cumprimentar o Presidente do NEB e toda a equipe e agradecer o simpático convite. Cumprimentar também o Dr. Cida Silva, o Presidente Paulo Arsénio, o Presidente Engenheiro Helder Guerreiro, cumprimentar toda a assistência, senhores empresários, senhores autarcas, Sr. Representante da Assembleia Municipal, o Primeiro Secretário da Câmara Intermunicipal, enfim, senhores e senhoras, jornalísticos, técnicos de câmaras municipais. Bom, o Alentejo conseguiu ser o destino português que melhor aguentou o tsunami que foi a pandemia que se abateu sobre o mundo. E, de facto, foi a região portuguesa que teve, enfim, entre aspas, a queda menos expressiva em 2020 nas dormidas, cerca de 30%. Recordo-me, por exemplo, que o Norte e o Centro tiveram quedas no número de dormidas face, portanto, ao ano last year, 2019, praticamente na ordem dos 50%, e os destinos mais consolidados, muito ligados ao Salimar, ou aos destinos urbanos como Lisboa, tiveram quedas na ordem dos 60% a 70%. E, de certa forma, a pandemia criou uma ideia que já se vinha a acentuar do Alentejo como um destino muito competitivo todo o ano. O Alentejo está, enfim, com exceção do litoral, onde de facto a sazonalidade é muito alta, na ordem dos 47%,
O Alentejo está a diminuir gradualmente os seus índices de sazonalidade. Aquela queda abrupta que nós tínhamos entre o meados de setembro e os meses, enfim, a chamada shoulder season, em outubro e novembro, está-se a esbater. Portanto, há obviamente uma queda, mas ela, digamos que os índices de ocupação fazem uma aterragem suave nos meses subsequentes. E o Alentejo consolidou, em primeiro lugar, uma ideia muito forte junto do mercado interno, do mercado português. Claro que o Algarve tem mais do dobro das dormidas de portugueses que o Alentejo, obviamente, mas nós estamos a ganhar cota de mercado no mercado interno. Aliás, basta ver os resultados deste verão para constatar isso. E, portanto, o Alentejo começou a experimentar uma relação cada vez mais próxima, cada vez mais íntima, se me permitem a palavra, com o mercado nacional, que de certa forma encontrou, quer dizer, já tinha encontrado, mas digamos que essa relação se fortaleceu. No Alentejo, o destino das pessoas podem regressar às suas origens, às suas raízes. Nós agora já não ouvimos falar de anedotas de alentejanos, ouvimos todas as pessoas, ou quase todas, dizerem que têm algum familiar alentejano. Mas isto é mesmo verdade, e eu convenço mesmo que qualquer pessoa, a maior parte das pessoas tem um familiar alentejano. Do ponto de vista da procura nacional, os portugueses foram essenciais a amortecer o efeito da pandemia e a relançar o destino. Basta ver que de janeiro a agosto deste ano, a região que está mais a crescer no mercado português é o Alentejo. Nós estamos a crescer no mercado português 6,5% e fomos a única região que em agosto não desceu. Todos os destinos regionais e ilhas desceram no mercado interno e a única região que subiu, enfim, ligeiramente, podemos dizer que estagnou, uma subida de 0,1% foi o Alentejo. A procura internacional não recuperou, obviamente, na mesma proporção, ainda que a Europa recuperou mais rapidamente da pandemia do que se previa em 2021, mas em 2022 o Alentejo ainda teve menos dormidas do que teve em 2019. Curiosamente, só houve uma no T3 que não recuperou dos números de 2019, foi o distrito de Évora, e é uma explicação muito lógica que tem a ver com as quedas do mercado de longa distância e fundamentalmente do mercado chinês, devido à política restritiva do governo chinês. Para ter uma ideia, em 2019 o mercado chinês foi o terceiro mercado da cidade de Évora e em algumas unidades hoteleiras era o segundo mercado da cidade. Em contrapartida, houve um boom turístico no litoral alentejano. O litoral alentejano já é hoje a sub-região com mais dormidas. Teve em 2022 um valor superior a 1 milhão de dormidas e, portanto, nós, não tendo subido, não tendo regressado aos níveis de dormidas de 2019, tivemos, do ponto de vista dos proveitos, o melhor ano turístico de sempre. Portanto, eu diria que o Alentejo, que, como sabem, é um destino, ele é muito desigual. Reparem que 60% das dormidas turísticas do Alentejo, eu quando falo Alentejo aqui junto a Lesíria do Tejo, portanto 11 concelhos da NUT 2 Alentejo, enfim, independentemente das NUT estarem em processo de ajustamento, 60% das dormidas de turismo rural e hotelaria e apartamentos turísticos e algum alojamento local de 2022 estão concentrados em 6 concelhos. O que significa que 40% das dormidas estão em 52 concelhos. Temos aqui 2 presidentes de Câmara, um presidente de Câmara que tem o terceiro melhor índice de dormidas da região, que é Odmira, tem dados do ano passado, cerca de 322 mil dormidas, e depois em quarto lugar, com menos de 167 mil dormidas, temos o Concelho de Beja, que tem feito, aliás, uma progressão muito interessante no seu desempenho turístico. E, portanto, estamos a falar de um território muito desigual. Évora e o litoral têm 70% dos proveitos, mas acho que isso é, de certa forma, o grande desafio que nós temos pela frente, que é, por um lado, crescer mais onde a região tem um grande potencial, e, de facto, nós temos uma rede. Eu, no outro dia, visitei a Quinta do Paral, na Vidigueira, que ainda não está a funcionar. Quer dizer, temos ali mais uma grande, aquela ideia do hotel boutique, que vende muita região. Portanto, nós temos a possibilidade de crescer no Alentejo interior com um conceito de hospitalidade muito assente nestes pequenos hotéis de boutique, ligados ao vinho, ligados ao agroalimentar, que todos juntos podem criar aqui uma malha muito, muito interessante do ponto de vista turístico. E temos que crescer no interior, porque, de facto, até porque se não crescermos em alojamento e se não criarmos mais empreendimentos de qualidade, também não conseguimos internacionalizar mais
o destino. Essa é outra da desigualdade que o destino tem. O Baixo Alentejo, por exemplo, tem um índice de internacionalização das dormidas abaixo dos 25%, portanto nós precisamos ter mais turistas estrangeiros no Baixo Alentejo. E, portanto, o grande desafio que a região tem é, de facto, tornar o território mais equitativo, crescer melhor onde há maior pressão turística, e, neste momento, há, de facto, polos do território, especialmente no litoral alentejano, onde há uma grande pressão turística, nomeadamente a norte de Sines, onde temos bons projetos, muito bem pensados, muito sustentáveis, onde temos outros projetos mais fechados sobre si próprios, que não perceberam tão bem aquilo que é o conceito, a filosofia e as potencialidades que o destino alentejo pode ter. Portanto, temos ali um desafio muito importante a norte de Sines. A sul de Sines temos, de facto, a gerir esse fantástico destino que é o Odmira, e nós estamos a trabalhar neste momento, aliás, penso que o Presidente Sei se referiu a isso, estamos a negociar com o Turismo Portugal, de facto, verbas para uma campanha de promoção e de relançamento do destino de Odmira, ainda que, de facto, os números acabam, no que toca a por ser muito expressivos, portanto, Odmira continua a ter um potencial de comercialização, para utilizar a expressão do Presidente Hélder, muito significativo. Que planos é que temos em marcha? Bem, para já vamos apresentar no próximo dia 23 de novembro o nosso plano regional de ecoturismo e de sustentabilidade. A questão da sustentabilidade é fundamental, enfim, o grande desafio que nós temos é passar da retórica aos atos. Se há papel que uma entidade do Jornal de Turismo pode ter, é de facto estar no terreno a executar as políticas nacionais do Turismo Portugal, e portanto nós desenhamos um plano muito focado no Plano Nacional 2023 do Turismo Portugal, e portanto aquilo que queremos é implementar medidas concretas no terreno. Exemplo, neste momento temos prontos para avançar um sistema de medição de consumos energéticos e de consumos de gestão hídrica das unidades hoteleiras e dos turismos rurais. Temos de fazer aqui um esforço muito grande com a indústria, mas a indústria tem que também participar neste esforço, e a partir dessa medição nós vamos conseguir ajudar a indústria hoteleira a melhorar os seus desempenhos em tudo o que são consumos, gestões, para precisamente darmos também o nosso contributo para essa ideia de sustentabilidade. Eu falava no outro dia com um agente de viagens, posso dizer que é a Rainha Santa Isabel, em Estremoz e em Évora, e ele, a semana passada, foi inquirido por um operador holandês que lhe dizia: bom, eu continuo a trabalhar consigo, se você me conseguir quantificar qual é a pegada que a sua frota de autocarros deixa no território. E ele não tinha isso estudado. Portanto, esta é a realidade. E isso depois transmite-se para o comprador da viagem que vai depois utilizar no destino a frota desta agência de viagens. Portanto, a questão da sustentabilidade é absolutamente decisiva. Nós, aliás, e na altura, por iniciativa do Presidente Ceia, tínhamos já começado a trabalhar a certificação das unidades hoteleiras. Vamos relançar esse trabalho. Aliás, vamos já agora, no dia 23, certificar mais uma dezena de hotéis, e é engraçado que essas unidades hoteleiras que entraram muito neste projeto de certificação de sustentabilidade, eu não daria por simpatia, alguns certamente tiveram uma visão estratégica, nós estávamos a falar em 2016. Hoje dizem-me, valeu a pena ter entrado na sustentabilidade e na certificação, porque há operadores e há clientes individuais que só vêm para o meu hotel porque eu estou certificado. Portanto, sustentabilidade devido, uma grande prioridade. Vamos ter a oportunidade, só estamos à espera que os avisos de abertura do PR abram, porque isso é absolutamente fundamental, para apresentarmos uma candidatura para trabalhar toda a circularidade de serviços na hotelaria e no turismo rural. Portanto, é uma candidatura fundamental para ajudar as PMEs a trabalhar todo este ecossistema da sustentabilidade. Estamos também, vamos lançar para a semana uma campanha de promoção, eu ia dizer época baixa, nós já não temos bem época baixa, eu acho que a época baixa agora no Alentejo é ali de dezembro ou janeiro. Portanto, é a época de transição, enfim, como dizem os anglo-saxónicos, a shoulder season. Vamos lançar uma campanha com o tema Agora é que é um descanso. A ideia é esta, enfim, depois do regresso das férias de verão e da azáfama das mochilas, dos miúdos no colégio, os portugueses são novamente cansados, estão estourados, precisam de voltar a ter umas férias simpáticas, e não há melhor destino
ou não há melhores destinos do que o Alentejo e o Ribatejo para poder... Então, vamos ter uma grande campanha em Lisboa, Amoreiras, Corte Inglês, São João do Estoril, para na área metropolitana de Lisboa e do Porto, para promover o Alentejo. E estamos, obviamente, agora, e para concluir, a ultimar o nosso plano de atividades para o próximo ano, que obviamente tem que estar muito ancorado naquilo que é o financiamento dos fundos estruturais do Plano Regional Alentejo 2030. Aliás, a entidade Jornal do Turismo conseguiu, desde que foi criada em 2008, ter sempre um nível de intervenção muito significativo e muito alto, porque teve sempre um apoio muito expressivo dos fundos europeus, porque de outra forma nós não tínhamos conseguido duplicar ou triplicar aquilo que são as verbas que recebemos do Orçamento de Estado. Portanto, a nossa expectativa é que vamos conseguir manter esse registro, que vamos continuar a investir em fatores de estruturação da oferta. Temos que começar a pensar na nossa oferta com o tema das alterações climáticas, que é de facto um tema que não é para amanhã, é um tema que já chegou, e creio que num resto do ano desafiante, vamos ver qual é o comportamento do mercado português, mas numa trajetória de recuperação dos mercados externos e com a chegada e a intensificação do efeito dos fundos estruturais, no qual eu acredito bastante, estou convicto que temos, com 3 ou 4 eventos de projeção internacional que o Alentejo vai ter até 2027, até à Capital Europeia da Cultura. Precisamos de mais eventos para alavancar outros subterritórios para chegar ao 27. Estou convicto que, com o trabalho de todos, e muito particularmente dos empresários, conseguiremos continuar numa senda que, como disse o David, não é fácil porque há outros destinos. Quer dizer, nós não estamos sozinhos no mundo e os nossos orçamentos são dos mais exíguos. Basta comparar, por exemplo, com os orçamentos que os nossos vizinhos espanhóis têm aqui ao nosso lado. Muito obrigado, Presidente. Acabámos então a primeira ronda de perguntas. Pedia agora que na segunda ronda fôssemos um bocadinho mais sintéticos para que consigamos cumprir o tempo previsto para esta sessão, e tendo às 17h30 depois o início das comemorações do aniversário do CEBAL. Presidente Paulo Arsénio, uma das questões referidas por os empresários, muitas vezes ligados ao turismo, temos algumas coisas que é difícil fixar os turistas na região e com isso muitas vezes provocar a pernoita, e muitas vezes temos turistas mas que estão cá há pouco tempo. Muitas vezes referem concretamente que a nível do património histórico, cultural e natural, ao fim de semana tem horários reduzidos. O que é que existe algum plano do município para reverter esta situação ou para combater esta situação? Ora, tentar ser agora mais sintético do que fui na primeira intervenção. Bom, desde logo, algumas coisas que já aconteceram. Eu dou o exemplo, já saiu aqui da sala um dos excelentes empresários de turismo da região e que tem uma unidade de 4 estrelas na cidade, a única existente até o momento com essa categoria de 4 estrelas, o empresário João Rosa, refiro aqui, portanto, também publicamente, e por exemplo, começou a vender no ano passado, mas sobretudo este ano, pacotes de uma semana de férias no Alentejo em pleno verão. Bom, isto até há pouco tempo atrás, em turismo urbano, em hotel de cidade, isto era extremamente difícil. Não era particularmente simpático estarmos em julho e em agosto com temperaturas, por acaso, semelhantes às que estão agora em outubro, o que comprova de facto a questão das alterações que, enfim, que estão em curso no nosso planeta e que são para hoje e que não são para ontem, mas começou a vender pacotes de uma semana no Alentejo por 2 motivos essenciais. Bom, um é que os preços no Algarve, sobretudo, dispararam de uma forma tal que são hoje em dia quase inacessíveis para uma grande parte da classe média portuguesa, que até há pouco tempo atrás conseguia fazer por ano 1 ou 2 semanas no Algarve e que neste momento e nos próximos anos, se calhar, dificilmente conseguirá. E, portanto, nós com preços, com targets um pouco mais baixos, podemos aproveitar esse fluxo de pessoas que frequentou durante muitos anos o Algarve e começa a escolher o Alentejo. Mas também começa a escolher, se calhar, o Alentejo, porque temos uma piscina completamente remodelada e reestruturada, que hoje é novamente digna de ser visitada pelos utentes e que não era até alguns anos atrás,
porque criámos também, em função da boa estratégia da EDIA, do empreendimento de fins múltiplos do Alqueva, o aproveitamento de um pequeno espelho de água às portas da cidade, que torna muito agradável. Mas isto cá está, depois é complementado com outras piscinas à volta de Beja, com a praia da Mina de São Domingos, com a nova praia no Concelho de Cuba, faz com que algumas pessoas nos tenham dito, ainda não são muitas, é verdade, mas tenham dito: Presidente, eu agora para sair para Beja, compro uma semana no hotel, faço uns dias de piscina no hotel, vou 1 ou 2 dias a Cinco Reis, vou 1 ou 2 dias à piscina, e portanto começa a haver aqui uma escala, sobretudo de verão que era muito difícil ter até algum tempo atrás. Depois, naturalmente, a melhoria do nosso património histórico da cidade, em que aproveitamos uma parte da pandemia para fazer esse trabalho de casa. O castelo hoje está completamente diferente do que estava há alguns anos atrás, também para melhor, percursos acessíveis. Uma aspiração de Beja de há muitos anos atrás, que era de facto a recuperação do Museu Regional Rainha Dona Leonor, está finalmente em marcha e em fase avançada de execução, e teremos de, com certeza, fazer um pouco mais. Temos um pouco mais de dificuldade no património ligado à igreja. Aí temos alguma dificuldade em manter as aberturas das igrejas nos horários e nos dias em que gostaríamos de o poder fazer, porque nos escapa um pouco a titularidade, escapa-nos totalmente a titularidade desses equipamentos. Mas, portanto, tem de haver aqui E depois temos também, olha, agora ocorreu-me uma outra coisa que nós temos montada e que às vezes nos paramos com grandes surpresas. Nós temos temos uma excelente oferta de percursos pedestres para caminhantes, o walking, que está também cada vez mais na moda, e de vez em quando deparamos com que alguns dos percursos certificados e reconhecidos pelo município de Beja e certificados acabam por ser depois interrompidos por mais uma vedação, por mais um corte de estrada e que impedem depois, e portanto levam-nos a ter de fazer uma parte destes percursos que estão feitos. Portanto, são estas ofertas todas complementadas naturalmente com o Beja Experience, que já temos em curso no Centro Unesco, com oficinas de boinho, com oficinas de canto alentejano, com oficinas de gastronomia e de culinária, em que as pessoas podem inscrever-se, participar, aprender. Se calhar temos de divulgar mais, se calhar temos de trabalhar mais, mas temos feito isto tudo, vamos continuar a fazer, e como já foi aqui referido, nós não estamos sozinhos no mercado, isto o turismo é de facto uma competição entre regiões, mas eu creio que estamos no bom caminho também para alavancar Beja um pouco mais, em função desta situação toda aqui que referi. Só uma nota em relação ao Presidente Ceia da Silva, e uma única, mesmo para terminar, em termos das ITI redes urbanas e da possibilidade de Beja encabeçar aqui uma candidatura global do Alentejo. Quer dizer, o Sr. Presidente Ceia da Silva e a todos os presentes, que nós, Beja, já estivemos representados no pós-pandemia. Eu refiro-me ao pós-pandemia, digamos, depois da primavera do ano 2021. Já estivemos 2 vezes no estrangeiro, juntamente com os outros municípios do Alentejo. Num deles, Évora, não pôde ir porque teve um problema diplomático, digamos, à entrada de um país estrangeiro, mas já tivemos, juntamente com a Adral e com os outros municípios, quer no Dubai Air Show, quer no Cluster Aeronáutico de Sevilha, a promover o melhor que podemos e que sabemos, e acho que o fizemos com muita qualidade. Também a nossa infraestrutura de Beja, juntamente com Ponte Sor, com Grândola e com Évora, que tem uma diferença das restantes, sobretudo de Évora e de Ponte Sor. Grândola tem um cluster aeronáutico de características diferentes, com a LAUAC instalada, que é uma peça de componentes, como sabemos. É que Beja não é titular, o município de Beja não é titular do aeroporto, da estrutura aeroportuária, coisa que Évora é em relação ao aeródromo, e Ponte Sor também o é em relação ao aeródromo. Isso faz aqui uma diferença significativa, mas ainda assim o município de Beja não se demite, assume as responsabilidades que são suas e aquelas que não são, e assumimos-las com gosto. E sempre que podemos ir ao estrangeiro, promover e vender o aeroporto de Beja para que empresários falem connosco ou possam falar com a Ana diretamente, não perdemos uma boa oportunidade de o fazer. E, portanto, esta candidatura fecha, creio, no dia 30 de novembro. Nós fomos informados da mesma e recebemos-la esta semana. Estamos muito atentos. Vamos falar com Ponte Sor em primeiro lugar, porque Ponte Sor tem um know-how muito grande em matéria de desenvolvimento aeronáutico e têm feito ali um trabalho absolutamente extraordinário numa vila pequena que se transformou numa vila absolutamente extraordinária, muito por via do aproveitamento que o município de Ponte soube fazer do aeroporto, do pequeno aeródromo, que agora já é uma grande estrutura, e portanto é nesse âmbito que vamos trabalhar com Ponte Sor e depois envolver também Grândola e Évora, e estamos disponíveis naturalmente para nos candidatarmos a esta ITI de redes urbanas. Presidente Hélder Guerreiro, o Presidente José Santos, na entrevista que deu aqui para o Jornal Sol, que saiu há poucos dias, disse que o litoral alentejano poderá transformar-se no principal destino turístico europeu. O que tem a dizer sobre isto? Concordo certamente, mas como também a nossa plateia é composta por empresários e possíveis investidores,
que podem contar com a Câmara de Odmira no apoio a novos investimentos? Muito obrigado. Bem, na verdade o litoral alentejano de facto está a constituir-se como um destino turístico muito relevante à escala. É uma escala muito até relevante, diria eu. Mas é também muito dispar. Aliás, eu às vezes não gosto muito de utilizar o termo dispar, gosto mais de utilizar o termo diverso, porque dá mais espaço à complementaridade. Quando nós começamos ali de Grândola até Odeceixe, na verdade estamos a falar de costa, né, por um lado, acaba por ter um potencial do ponto de vista da oferta sol e mar, digamos assim, ou sol e praia, é muito forte, com fortes investimentos, mesmo diria eu, investimentos brutais na zona de Grândola. De resto, até agora vamos ter uma reunião no âmbito do PROTA para tentarmos fazer trocas de capacidades de camas, porque Grândola já esgotou a capacidade que tem e os outros territórios eventualmente ainda não esgotaram a sua capacidade em termos de camas. Grândola tem, de facto, aqui sobre este ponto de vista, um impacto muito grande no litoral alentejano e depois Odmira logo a seguir do ponto de vista de camas. Mas é interessante perceber que Alcácer do Sal também é interessante, Sines pode ter aqui realmente um turismo associado à ideia do turismo industrial também bastante interessante. E Odmira tem apostado desde há vários anos a esta parte na ideia do turismo pedestre, do turismo do cycling, agora para dizer também uns termos assim em inglês, que é sempre importante, e portanto do pedestrianismo e no BTT ou nos passeios de bicicleta, nós na verdade temos feito essa aposta nos últimos tempos, lá está, ligado um pouco à ideia do contexto paisagístico, a diversidade paisagística, e isso mudou radicalmente o turismo em Odmira, diria eu. Porque a partir de determinado momento o que passou a diminuir bastante, e isto acho que pode ser bastante interessante para quem pretende investir, a sazonalidade ou a tradicional sazonalidade foi esmagada ou relativamente esmagada também, porque as unidades de alojamento não são muito grandes, mas ainda assim passarem a ter desde abril a novembro uma boa percentagem, a taxa de ocupação é muito interessante. E mesmo assim, e assim sendo, apesar daquela a época menos relevante, mas depois ainda temos a altura do Natal e da passagem de ano, onde acabamos por ter taxas de ocupação bastante interessantes, e aí o Conselho de Odmira está e vai continuar a apostar naquela sinergia entre a ideia da cultura, digamos assim, o turismo e o contexto paisagístico, como se fosse uma coisa de conjunto. Ou seja, os nossos eventos, eles começam tirando, salvo assim, a ideia do Festival da Liberdade e da Justiça, que queremos concentrar a ideia muito de boa parte do mês de Abril ser dedicado e de ser mesmo um festival onde as pessoas vão a Odmira, ali aquela franja entre o junho e julho, ter ali uma aposta muito grande do ponto de vista daquilo que é a cultura tradicional. Estamos a tentar aí juntar muita coisa do ponto de vista da oferta cultural. Depois o verão tem uma oferta cultural bastante espaçada pelas juntas de freguesia, mas que acaba por se centrar um pouco naquilo que é a animação do verão. E depois setembro até até princípios de outubro, onde concentramos de facto uma oferta cultural muito rica e forte, e onde queremos mesmo ser competitivos do ponto de vista da atratividade das pessoas para essa altura do ano. A passagem do ano, vamos iniciar este ano um processo, ou seja, vamos ter passagem de ano, tipo festa de passagem de ano, e queremos reforçá-la. Portanto, é aqui tentar conjugar, por um lado, aquelas áreas ou franjas em que as pessoas do ano onde as pessoas podem ir, garantir ou querem ir, ou em vez de optarem por um sítio, optam por outro, e nós queremos que optem por Odmira, naturalmente, optem pelo Baixo Alentejo, naturalmente, e queremos criar essa oferta cultural também como um espaço de oportunidade. Agora, eu acho, e nós temos alguns sistemas de apoio próprios da Câmara Municipal, nomeadamente um sistema de apoio financeiro para os empresários, que é o Odmira Empreende. Temos essa vontade de juntar esta ideia do contexto de paisagem, do contexto cultural ao contexto turístico. Nós sabemos bem... licenciamento também, não é? Aí no licenciamento nós reforçámos muito a equipa de licenciamento, porque é uma das nossas pechas, de facto. Era, e ainda é, porque agora os 6 arquitetos que entraram têm, na verdade, uma curva de aprendizagem que é difícil, não é? Mas ainda assim essa foi uma área que nós precisamos de reforçar este ano e queremos agora, com a revisão do PDM, também encontrar, que esperemos que tenha mais ou menos terminada por final do ano,
ter, de facto, as condições do ponto de vista do ordenamento do território que respondam claramente a uma ideia de conjugação entre a estratégia turística, económica e desenvolvimento com aquilo que são depois as normas, digamos assim, os processos de licenciamento importantes para o território. E sobre isso nós não temos dúvidas nenhumas, ou seja, os próximos tempos vão ser claramente depois de conformarmos, digamos assim, as ferramentas de ordenamento com a capacidade de resposta da Câmara, com aquilo que já é a capacidade do próprio turismo no território. Eu acho que nós ficamos com uma ferramenta do ponto de vista da capacidade de atratividade para empresários no território bastante interessante. E tem estado a aparecer agora, por acaso, algumas ideias e conceitos bastante interessantes de olhar para o turismo também numa lógica de storyteller e acho bastante interessante também. Obrigado, Presidente Helder. Presidente Ceia da Silva, numa plateia de empresários, possíveis investidores, que apoios temos para as nossas empresas? Falou de apoios às câmaras municipais, a todos os organismos estatais. Que atenção redobrada têm que os empresários ver para este 2030 e que medidas se perspectivam no futuro próximo para que possamos ajudar estes empreendedores a materializar os seus investimentos? Bom, os apoios são inúmeros porque, como eu disse, nós consideramos aqui a componente do turismo como um dos setores vitais para o território. Em primeiro lugar, quero-vos dizer que já abriram os avisos para a inovação produtiva e quero-vos também dizer que são avisos para projetos acima de 250 mil euros e há alguns no território e tivemos até o momento 3 candidaturas. Portanto, também temos depois que fazer aqui um balanço. Porque é que há só 3 candidaturas quando há tantos projetos, mas tantos que necessitariam desse apoio à inovação produtiva? Portanto, é claro que hoje há um conjunto de exigências que não se colocavam aqui no 2020. O tagging climático, a eficiência energética, a questão da transição climática, da poupança de água, enfim. Isso são critérios... Digitalização das empresas. São critérios decisivos. Sim, se nós não fizermos a digitalização, como é que nós vamos captar empresas e vamos captar os jovens que saíram daqui e que querem regressar? Mesmo que a gente tenha N espaços de coworking. Se eles não tiverem uma rede de internet de grande velocidade, não conseguem. Nós temos um contrato para celebrar com a Secretaria de Estado da Administração Pública, as CCDRs, para que jovens que saíram, tiveram que ir para Lisboa depois de tirar os seus cursos, tiveram que se fixar lá, mas que possam regressar e manter o vínculo à administração pública. Mas eles só podem regressar, e foi um dos aspectos menos maus da endemia, se tiverem condições para trabalhar em teletrabalho. Para trabalhar em teletrabalho tem que ter internet com alta velocidade. É completamente ridículo. Eu que percorro o Alentejo todo, e o Dr. José Santos agora também, nós há N vezes que vamos no meio da estrada, mas em todo o território, em todo. E imaginemos, considera-se que Évora é tal. Eu estou a 5 km de Évora e perco a rede. Portanto, isto não pode ser. E, portanto, já está feito o estudo, já sabe quais são os pontos brancos e quais são os pontos negros, já está aberto o concurso e terá que haver aqui uma consonância entre aquilo que os operadores vão investir e aquilo que vai investir os programas regionais. Agora temos, de facto, digitalizar a região. Não é só a questão dos empresários, é digitalizar a região toda, que possibilita, de facto, a atração de empresas, porque o meu amigo há bocadinho falava de um critério que... Não, o Dr. José Santos falava da questão da sustentabilidade. Outra pergunta que eles fazem é qual é que é a velocidade da internet para eu fixar aqui uma empresa de 200 pessoas. Isso é inequívoco e, portanto, se não for uma velocidade considerável, eles não vêm para este território. Portanto, essa é uma questão decisiva. Depois, este aviso de inovação produtiva já abriu, está em contínuo até ao final do ano, mas vamos abrir em breve o Mais Coeso e o PAPN,
que foram 2 projetos que tiveram, eu digo que salvaram muitas empresas na altura da pandemia, e salvaram empresas de 5, de 6, de 7 funcionários, aliás, com grande colaboração das comunidades intermunicipais, pode ser alargado aos núcleos empresariais, e aqui a Simbal teve um comportamento exemplar ao nível das diversas comunidades intermunicipais, e ninguém melhor que o Fernando Roma poderia aqui testemunhar, de facto, empresas que, se não fosse aquele apoio, morreriam na praia. Portanto, ou seja, vamos manter o apoio para as médias e grandes empresas e o apoio para as pequenas e microempresas. Portanto, ou seja, eu diria, e sendo breve, porque senão a Sebal dá-nos ou nos dá muito azeite ou nos dá uma tarefa terrível, e portanto eu considero que a linha de apoios é muito diversificada e atinge todos os ramos de empresários, grandes, pequenos, médios, microempresários. Portanto, podem contar com isso a nível do PT 2030, preparem os projetos, tenham maturidade, assim que abrir os avisos, que vão abrir muito em breve, estejam preparados para apresentar candidaturas. E quem vai à frente, alinhe 2 vezes. O Presidente José Santos, um dos principais problemas que assolam neste momento as empresas portuguesas e no turismo em particular são a temática sobre os recursos humanos disponíveis para preencher os lugares dentro das empresas, capacitados e quase que diria capacitados e não capacitados. Temos cada vez mais uma dificuldade na gestão de recursos humanos. Também aqui, nestas matérias, o turismo do Alentejo tem uma palavra a dizer na capacitação, no apoio e também na atração de quadros capacitados até junto das universidades, junto dos politécnicos, para conseguir atrair jovens e quadros para conseguir integrar as empresas do setor? Sem dúvida, nós vamos atuar em 2 dimensões, uma de curto prazo através da realização das bolsas de empregabilidade, que não são mais do que feiras de turismo, enfim, num conceito mais moderno, com uma dimensão também virtual. Portanto, vamos realizar a primeira bolsa de empregabilidade no dia 20 de fevereiro em Évora, que vai polarizar, enfim, grande parte das empresas do Alentejo Central e do Baixo Alentejo. Realizaremos outra no litoral e depois a ideia é fazer pequenas bolsas satélite em alguns territórios funcionais. Odmira, com a temática também da questão da integração dos migrantes e Alto Alentejo. Portanto, as bolsas de empregabilidade, para as quais já celebramos um protocolo com a Delegação Regional do Instituto de Emprego e Preparação Profissional e com as escolas profissionais, é na prática juntarmos num dia empresas, enfim, com as suas ofertas de trabalho e a termos desempregados, ativos, finalistas, a procurar, portanto, celebrar aí os contratos de trabalho. Não é uma iniciativa nova, enfim, tento e sou intelectualmente honesto intelectualmente, já funcionou noutras regiões, só que nunca a tínhamos trazido para o Alentejo. Portanto, vamos trazê-la para o Alentejo, tem funcionado muito bem no Norte, no Centro, no Lisboa, no Algarve, não há razão para não funcionar. E tem ajudado muito os empresários na contratação, especialmente na preparação da época alta. Isto de curto prazo, fazer várias bolsas de empregabilidade nos próximos 16 meses. Médio e longo prazo, a ideia que temos é que não basta só fazermos campanhas para atrair turistas, também temos de fazer campanhas para atrair talentos e trabalhadores. E o ponto é, nós entendemos que há muitas pessoas em Portugal que, se puderem, vêm trabalhar para o Alentejo e para o Ribatejo. Claro que nós não vamos conseguir resolver sozinhos este problema, quer dizer, isto é dar o nosso contributo. A ideia é criarmos um plano de atração de talentos, aquilo que nós chamamos um plano Sustainable Lifestyle, enfim, cativar as pessoas para o estilo de vida alentejano e é criar uma lógica de loja única com as câmaras municipais. Aliás, vamos apresentar brevemente este projeto às comunidades intermunicipais e, obviamente, com o papel que será decisivo da CCDR, no sentido de criar uma estratégia regional de atração de pessoas.
precisamos de ter a valência da habitação. Aliás, os grandes problemas do turismo são, obviamente, os grandes problemas da região. A demografia, a habitação, a mobilidade, a acessibilidade, a qualificação dos recursos humanos, portanto, não são diferentes. Portanto, o que nós temos que fazer é meter os problemas do turismo na estratégia regional e procurar que a estratégia regional, atuando como um todo, possa ajudar a resolver os problemas do turismo. Nós vamos tentar liderar esse processo e também, já agora, se me permitem, vamos também desenvolver um plano que estamos a montar com o Turismo Portugal para atrair os nómadas digitais. Há uma pessoa que eu conheço, enfim, o Presidente também, que é o engenheiro João Madeira da SONAI, que diz: eu ando à procura dos nómadas digitais e não os encontro, não é? Mas, de facto, eles andam por aí. Em Évora, exatamente, é mais difícil encontrá-los. Em Évora há um hotel já especializado em nómadas digitais. E, portanto, nós estamos a trabalhar com o Turismo Portugal a identificar, de acordo com um conjunto de requisitos, o principal, aquele que o Presidente se referiu, tem a ver com a velocidade da internet, 5 hubs nos vários territórios. Vamos, obviamente, trabalhar com as CIMs neste processo e vamos tentar criar aqui uma estratégia regional de atração de nómadas digitais, que, mais uma vez, tem que ser uma estratégia para ser realizada em conjunto com as CIMs, com os núcleos empresariais, com a Adral, etc. Mas nós vamos liderar esse processo no Alentejo.